Olá, jornalistas e comunicadores, sejam muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes ao meu canal. Aqui você vai saber tudo sobre comunicação, jornalismo digital e tudo que vem de novo aí no mercado digital. Vamos lá? E hoje eu vou comentar uma coisa muito pessoal para vocês, não é realmente o conteúdo base desse canal no YouTube, mas vocês me pediram muito. Então, ao longo do ano passado, desde novembro de 2020, então faz um pouquinho mais de um ano, eu comecei uma escola online chamada Expande Cursos para Jornalistas, que virou Expande Cursos para Comunicadores, Expande Cursos e agora é Expande Educação. E aí vocês me pediram, né? Eu sempre coloco no meu Instagram minha rotina diária como professora, como jornalista, como apresentadora, como pesquisadora, enfim, né? Todas essas questões e também como microempresária. E aí vocês me perguntaram sobre a questão de organização. Desde 2020, o nosso primeiro curso da Expande foi Organização de Tempo para Jornalistas, Organização de Tempo para Comunicadores. E aí foi um sucesso porque os nossos alunos conseguiram se organizar melhor para conseguir alcançar os objetivos e metas que cada um se propôs aí na sua vida pessoal. E aí eu vou contar aqui as minhas metas de 2021, que eu já coloquei, já falei sobre isso numa live no Instagram. Vou falar o que eu consegui fazer, o que eu não consegui fazer, quais foram as técnicas do curso utilizadas que me ajudaram, que funcionam para mim, que pode funcionar para você, e também os objetivos para 2022. Por quê? Porque para mim funciona quando eu falo as minhas metas e objetivos para vocês, porque eu consigo ter um comprometimento não só comigo mesma, mas com vocês também. Então eu vou atrás, sabe? Aquele empurrãozinho, para mim funciona assim. Para você funciona como? E aí, vou comentar um pouquinho sobre 2021. Eu coloquei 5 prioridades, porque nós temos 12 áreas da vida. Já contei sobre isso também para vocês no Instagram, eu sempre lá falo da roda da vida, né? É uma forma de você se organizar. E eu coloquei 5 grandes objetivos. E pasmem, o primeiro que eu coloquei, que era em continuidade da rotina que eu tava levando em 2020, eu desisti, na realidade eu adiei. Então, o primeiro objetivo que eu coloquei, eu não atingi. Qual foi ele? Retomar as aulas de espanhol e fazer a prova DLB2. O que é isso, né? Então eu tô num processo de cerca de 2 anos e meio, me preparando para o doutorado. E aí eu preciso ter uma segunda língua. Então a questão da prova de inglês eu tenho que refazer, porque ela já venceu, né? Tem que refazer de novo o teste e tem que ter uma segunda língua, né? Na verdade já são 3 línguas, né? A materna, no meu caso eu escolhi inglês e espanhol. Então eu estava focada no final de 2020 com as aulas na universidade, enfim, com uma ideia, né, do comecinho do que seria a Expande, que foram os primeiros alunos que foram surgindo. Era a questão de eu vou fazer a prova de espanhol, vou retomar a prova de inglês e vou participar do processo em 2021 do processo de doutorado. Mas primeiro eu precisava estudar direitinho e ter o certificado da prova DLB2. Esse primeiro eu não fiz por conta da pandemia também, eu não queria sair de casa, consegui, né, ter o privilégio de ficar aqui e trabalhar no meu escritório home office, então esse primeiro não aconteceu. E aí, pensa direitinho quando você for fazer as suas metas e objetivos e veja ao longo do ano, né, quando as coisas vão acontecendo, você vai vendo se aquilo que você colocou lá faz sentido e tá tudo bem se você for adiar ou cancelar aquilo que você tinha pensado, né, que aquilo seria um objetivo importante para uma área da sua vida e no meu caso eu precisei adiar. Então eu não fiz a primeira prioridade, que é aquela coisa maior que eu queria. Vamos pro próximo. Eu coloquei sobre a questão de faturamento nos cursos da Expande. Eu coloquei um faturamento ousado para a questão de investimento que eu tinha com o anúncio, os alunos que eu poderia trazer e da forma, né, que eu fiz mais de 50 aulas gratuitas, cursos gratuitos, para sim fazer com que os alunos se interessem pelos cursos pagos da Expande. E aí eu coloquei um faturamento, assim, para mim, eu achei que estivesse dentro das metas SMART, né? Então, mensurável, atingível, enfim, com tempo ao longo do ano, mas não aconteceu do jeito que eu queria,
porém tive sim um faturamento satisfatório, que eu coloquei uma meta muito ousada aqui. Vamos dizer que essa segunda prioridade foi parcial, tá bom? Então eu consegui, agora é importante entender, né, a questão de finanças, que eu sempre falo para vocês que é importante, de gestão, que no meu caso eu não tenho exclusivamente uma empresa de comunicação, eu tenho podcast, eu tenho site. Isso conta como site de notícias e a questão do podcast como outro produto de comunicação. Mas eu também gerencio uma escola, então eu tenho que aprender a questão de como fazer uma gestão de uma escola online, que é diferente de uma empresa de comunicação, tudo bem? Vamos lá, terceiro, eu não concluí, que foi publicar 2 artigos científicos. Também é uma questão que eu tive uma grande dificuldade no meu mestrado, por conta de falta de orientação mesmo, para entender como realmente os artigos científicos poderiam, como eu poderia produzir bons artigos científicos. E o problema é esse, né? Produzir perfeitos artigos científicos, e é o que eu sempre falo para você no seu projeto de comunicação. Se você espera o perfeito, você tem que praticar para que em algum momento ele fique da forma que você imagina, mas é importante você começar. No ano passado, 2021, no primeiro semestre, eu estava dando aulas assim insanamente na universidade e também com a Expand, e foi muita coisa para mim, principalmente com o peso, né, em relação às aulas, a presença que eu tinha que ter, a entrega que eu tinha que ter na universidade. Então eu não consegui ter o tempo suficiente para leitura, aquele aprendizado, aquela reflexão para produzir 2 artigos científicos, então também não consegui, mas quem sabe esse ano que o livro ali de estudos de métodos e metodologias está ali engatilhado para leitura. A quarta prioridade eu coloquei estudar e entender sobre investimentos. Sim, minha gente, eu consegui. Então, desde janeiro, assim, primeira semana de janeiro, eu fiz um curso gratuito, fiz cursos pagos, fiz mentorias, estudei bastante, li bastante livros sobre investimentos, sobre finanças, para conseguir entender melhor sobre investimentos pessoais. Lembrando que a parte de finanças, de fluxo de caixa e tudo mais da Expand, da minha empresa, eu faço desde 2012, desde quando eu abri a minha agência de comunicação. O que eu não consegui entender era a questão de investimento mesmo, sabe? De ações, você vai investir em fundos de investimento, aquelas coisas que a gente vê, enfim, Primo Rico, Natália Arcuri, Mirna, né, Economirna falando sobre isso. Eu não tinha tanto conhecimento, na realidade eu não tinha nenhum conhecimento. Então eu comecei a estudar, li bastante, fiz bastante cursos e fui entendendo, né, aquele pouquinho que vai sobrando do salário do Prolabore, eu fui colocando em investimentos, e agora eu tô entendendo um pouquinho melhor como isso funciona. Então realmente eu consegui sair ali da poupança e tô tendo os meus investimentos. A quinta prioridade que eu coloquei, que lembra que eu falei que eram 5 urgentes e principais, depois eu coloquei outras que eu vou falando pra você quando eu fui conseguindo, mas era até ali. Fazer cirurgia na gengiva. Então, em janeiro de 2021, eu tirei o meu aparelho. Era muito engraçado porque eu dava aula na universidade, então, por conta do aparelho, da minha estatura, enfim, do meu jeito ali com os alunos, era super confundida como aluna na universidade, era muito engraçado. E eu tirei o aparelho e eu precisei fazer uma cirurgia de correção na gengiva, e eu fiz isso também em janeiro. Era algo que eu já tinha agendado, né, em dezembro, para fazer em janeiro de 2021, e foi. Então, dos 5 principais, né, eu consegui fazer 2, né, 2 prioridades, que eram 2 grandes objetivos. Fora isso, tinham outras coisas que é muito engraçado, foi o que eu falei pra você. Quando você for fazer metas e objetivos, às vezes o seu pensamento muda, a sua forma de ver algo muda. E aí eu coloquei algumas coisas depois desses 5, tipo, se der, beleza, vou continuar, mas não são grandes prioridades, mas são coisas importantes que eu já sei que estão em vista, mas eu não vou jogar aqui como objetivos a serem alcançados, porque era algo que já tinha começado em 2019, em 2020. Então eu coloquei para continuar na terapia, beleza, continuei na terapia, continuar na UAM, olha só que interessante, né? No começo do ano eu estava firme e forte que eu ia continuar como professora na universidade, só que por conta de saúde, por conta de carga de trabalho,
eu precisei pedir as contas no meio do ano. Então, olha só como as coisas mudaram, né? Todo o cenário aí de pandemia, de aula síncrona da forma que a organização pedia, não foi possível continuar lá por conta dessas variáveis aí. Ó, outra coisa que eu coloquei aqui: ler 5 livros no ano. Eu consegui ler, então eu consegui ler, eu coloquei no Instagram, né, quais foram os livros que eu li. 5 livros no ano, então, ó, foi concluído. Voltar para o Pilates, então era uma coisa voltada à saúde que era importante para mim. Eu voltei para o Pilates. Coloquei fazer 12 vídeos no YouTube. Isso aí era algo que não era realmente o foco. Esse ano o YouTube é o foco. Então eu não consegui fazer 12 vídeos, eu fiz uns 3 ou 4 fora, né? O novidades da comunicação, o notícias da semana, que eram coisas que eu colocava no podcast e replicava no YouTube. Então esses eu não contei. Mas eu consegui fazer mais de 24 entrevistas por meu podcast. Então, que na época se chamava Talkability e hoje em dia se chama Vozearia Podcast. Se você quiser procurar aí no Spotify, Google Podcast, está lá, e eu falo sobre comunicação para comunicadores também. Então eu consegui fazer isso, então eu consegui fazer as entrevistas, foi muito legal, conheci muitas pessoas, me aprofundei no conhecimento de outros jornalistas, de outros comunicadores, e foi bem bacana para mim como jornalista. Um outro objetivo que eu tinha, que foi muito importante, que ela tá sempre comigo, foi continuar trabalhando com a Dani Costa, porque ela é meu braço direito, ela é minha sócia, e eu precisava realmente de uma pessoa para fazer, né, eu gravando as aulas, e ela me ajuda muito em toda a estratégia, né, que a estratégia que a gente pensa ao longo do ano para conteúdos, enfim, ela consiga se tornar realidade em relação às aulas, aos cursos, à qualidade desses cursos também, dessas aulas. Então é muito importante o trabalho da Dani na minha vida, e ela continua aqui comigo. E aí outra coisa muito interessante, que foi um objetivo que eu coloquei assim no dia 20 de dezembro, que eu fiz, né, de 2020, que eu anotei, e eu ganhei no Natal, que foi um amplificador e uma guitarra, porque o meu sonho, gente, é conseguir tocar um solo de uma música do Metallica, e eu nunca consegui. Eu toco, né, meu pai é músico, então eu consigo tocar, aprendi quando era pequenininha a tocar mais assim a base, acordes, e eu não consigo ter a destreza e rapidez para fazer solos de guitarra, mas tá lá, gente, ó, 2021 eu não consegui fazer uma coisa que eu tinha falado no Instagram, que era conseguir tocar qualquer música de rock até o final e fazer o solo e tal. Eu não consegui, gente, foi muito trabalho, e eu consegui direcionar o meu tempo de lazer para uma outra coisa que não foi tocar guitarra. Uma coisa interessante que eu consegui concluir em 2021 foi registrar a marca Expand. Então eu dei entrada, né, com todo o processo, fui eu mesma que fiz, eu não contratei outra empresa, porque eu li o manual. Gente, uma coisa para falar para você: é importante que você leia o manual. Ele é extenso, ele é longo, tem várias regrinhas, mas quando você entende, você absorve, dá para você colocar a sua própria marca e registrar no INPI. E aí eu fiz isso, deu certo, e eu consegui registrar, e saiu lá os 10 anos, né, para que eu tenha direito à minha marca da Escola Expand. Uma coisa que todo jornalista eu acho que quer fazer algum dia, né, espero eu, é a questão de escrever um livro. Eu coloquei aqui, se der, eu vou começar a escrever um livro. Não comecei, tenho vários livros aqui que eu já comecei a fazer sobre agência, gestão de agência, sobre e-mail, sobre várias outras coisas que eu falo aqui, e eu não consegui fazer. Então esses, gente, foram os principais, meus objetivos de 2021, que eu consegui fazer, o que eu não consegui fazer, porque é importante que você anote, que você entenda as áreas da sua vida, que você consiga se organizar. Vou falar no próximo vídeo quais são os meus objetivos e metas para 2022. Até lá!